Salmo 27, verso 4, nós já lemos. Salmo 27, chamo a atenção dos irmãos. Vamos dizer junto, verso 4 do Salmo 27. Eu tenho falado muito aqui nesse versículo, mas nunca preguei. Eu vou aproveitar essa oportunidade de hoje para fazer uma meditação neste versículo. Vamos lá, irmãos? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. Amém. Meus queridos irmãos, como é que você vem para a casa de Deus? Então nós queremos falar nessa noite sobre a maneira correta de vir à casa de Deus. Davi era um homem que gostava muito do santuário. Davi gostava muito da casa de Deus. No Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Apesar dos pesares, a igreja ainda é o melhor lugar para onde nós podemos ir. Eu não sei com que intenção você vem à casa de Deus. Pode ser que às vezes as pessoas venham por costume, porque nasceu numa família evangélica, seus pais o acostumaram a vir à casa de Deus, e você vem à casa de Deus por costume. É bom, mesmo que venha por costume. Pode ser que numa dessas vezes o Espírito Santo alcance o seu coração. Há pessoas que vêm à casa de Deus por curiosidade, para ver as pessoas, para ver a ornamentação da igreja, para ver a roupa das pessoas. Há pessoas que vêm para passar o tempo. Há pessoas que durante o culto ficam pensando lá fora, às vezes até trocando mensagens no celular. Há pessoas que vêm à igreja para criticar, para verificar o que está errado. Mas há pessoas que vêm para a casa de Deus com a motivação de Davi. É sobre isso, irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Este salmo todo ele é de uma riqueza profunda, mas o núcleo deste salmo é o verso 4, quando ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor. Ele começa fazendo uma oração e dizendo que uma coisa peço ao Senhor. Existem pessoas que pedem muitas coisas ao Senhor. Há pessoas que numa oração pedem 10, 20 coisas ao Senhor. Até aqueles que têm um caderninho com anotação dos pedidos, para não esquecer de pedir por nenhum dos pedidos pelo qual ele está intercedendo ao Senhor. Não condeno isto. Mas essa oração de Davi é sui generis. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor. No Salmo 5, no verso 3, ele diz que de manhã ele pede ao Senhor e fico esperando. Não é por acaso, irmãos, que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem que, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, era um homem que amava ao Senhor. Ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. E há aqueles que desprezam a casa do Senhor. Hebreus 10, 25 diz que alguns estão desprezando a casa do Senhor, deixando de vir à casa do Senhor. Mas Davi, ele amava a casa do Senhor, e ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Meus queridos irmãos, quantas coisas nós estamos pedindo ao Senhor? O que é que nós estamos pedindo ao Senhor?
Muitas vezes, irmãos, Deus não atende às nossas orações, porque nós estamos pedindo a Ele coisas que até nem convém. E Ele, às vezes, não responde às nossas orações, porque nós estamos pedindo errado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo até nos ajuda a pedir com gemidos inexprimíveis. O que é que nós estamos pedindo ao Senhor? E Davi, irmãos, ele diz uma coisa só. Há pessoas que oram 1 ano, 2 anos, 3 anos por uma coisa. E às vezes Deus demora a atender esse pedido. Mas Deus, Ele responde. Ele responde com sim, Ele responde com não, e Ele responde no tempo certo. É o kairos de Deus. É o tempo de Deus. No tempo dele, Ele responde. Agora, o que fazia diferença em Davi é que ele dizia uma coisa, peço uma coisa só. Mas ele diz em seguida, e a buscarei. Há muita gente pedindo muitas coisas ao Senhor, mas não busca. Nós temos, irmãos, de buscar, de lutar por aquilo pelo qual nós estamos pedindo. Deus faz a parte dele. Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá oportunidades. E nós devemos buscar. Deus, Ele quer ver a nossa intenção. Deus quer ver o nosso interesse. Deus quer que nós participemos. Ele sabe o que é que nós precisamos. Ele é onisciente, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que nós peçamos. E Ele quer também que nós busquemos aquilo pelo qual nós estamos pedindo. Há gente que negligencia isso. Há pessoas que acham que Deus tem a obrigação de atendê-lo aqui e agora. E é por isso que há pessoas praticando uma teologia que não tem base na palavra de Deus, determinando a Deus o que é que quer, determinando a Deus. Mas nós devemos, irmãos, buscar aquilo que nós estamos pedindo. Por exemplo, você pode estar desempregado e pedindo a Deus um emprego, mas você não entrega o seu currículo, você fica dormindo até 11 horas do dia, você não se esforça, você não busca. Davi era diferente. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Agora, irmãos, interessante é o pedido de Davi. Uma coisa peço ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que oração estranha esta, irmãos. Que oração estranha. Davi pedindo para morar na casa do Senhor. Nós não podemos entender que Davi queria residir na casa do Senhor. É uma força de expressão. Ele queria sempre que possível estar na casa do Senhor. Há pessoas que só querem estar na casa do Senhor uma vez por mês. Outras se satisfazem apenas no domingo à noite. Abandonam os cultos de doutrina, abandonam a escola dominical. Alguém colocou na internet uma mensagem que eu achei importantíssima, dizendo que a igreja no Brasil está sendo reavivada, está em avivamento. E bota lá
uma multidão num show evangélico. E na escola dominical, uma pessoa somente. Eu achei isso interessante. É o que está acontecendo nas nossas igrejas hoje. As pessoas não têm prazer em vir à escola dominical, em vir aos cultos de oração, em vir aos cultos de doutrina para aprender a palavra do Senhor. As pessoas querem mais um show do que um culto de adoração ao nosso Deus. Pois Davi fez essa oração sui generis, oração estranha. Eu quero morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Não é para a gente entender isso literalmente. Davi não queria fixar residência no templo. O que ele queria dizer é que sempre que é possível, eu quero estar na casa do Senhor, porque eu gosto da casa do Senhor. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Nós precisamos amar a casa do Senhor, irmãos. Nós precisamos gostar da casa do Senhor e querer sempre estar na casa do Senhor. Estou até impressionado com o número de pessoas que estão aqui hoje, porque num domingo de carnaval, talvez seja até bom que a gente não faça mais retiro, né? É uma tradição dessa igreja os retiros, mas esse ano não fizemos. E os irmãos estão aqui. Alguns estão viajando, alguns estão reunidos, mas os irmãos estão aqui. Isso prova que os irmãos gostam da casa do Senhor. Isso é bom. Agora, irmãos, o que é morar na casa do Senhor? Já contei aqui essa história, vou repetir. Numa segunda-feira chegou lá numa determinada igreja uma mudança. Uma família, uma irmã que estava vindo com toda a sua mudança para morar na casa do Senhor. E o pastor disse: minha irmã, não estou entendendo isto. A senhora trazendo a sua mudança para a casa do Senhor? É, pastor, porque aqui na casa do Senhor a minha família é uma bênção. Mas lá no dia a dia, na minha residência, é um inferno. Por isso eu quero morar na casa do Senhor. Irmãos, gostemos de vir à casa do Senhor. Mas não basta apenas vir. Porque você pode vir e sair da maneira como você entrou. Você pode vir e sair aqui com o coração amargurado, com raiva, com ódio, com um vazio no coração. O importante é vir à casa do Senhor, seja qual seja o motivo. Mas se você vir com a intenção de Davi, aí você jamais sairá da casa do Senhor da maneira como você entrou. Davi apresenta duas razões, duas motivações porque ele ia à casa do Senhor. Duas coisas. Primeiro, para contemplar a formosura, a beleza do Senhor. Ah, meus irmãos, é assim que nós devemos vir à casa do Senhor, para ver Deus, para contemplar Deus, para ver a beleza do Senhor. Quando nós vimos à casa do Senhor com essa intenção, nós somos abençoadíssimos. Mas você pode estar dizendo: mas como ver ao Senhor se Ele é um Espírito? Ninguém jamais viu a Deus. Nem Adão teve o prazer de ver o Senhor. Isaías diz que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer porque eu estou na presença do Senhor.
e uma brasa viva tocou nos lábios de Isaías. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os anciãos cantavam isso. No Isaías, no profeta Isaías também diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Como é então, irmãos, que nós vemos a beleza do Senhor no seu templo? Nós vemos a beleza do Senhor, irmãos, no seu santuário, quando nós cantamos com o nosso coração, não apenas de lábios. Aí nós somos inundados com a presença do Senhor em todo o nosso ser. Nós nos emocionamos, nós podemos chegar até em êxtase, porque nós estamos na presença do Senhor, o adorando, quando nós fazemos isso em espírito e em verdade. Nós vemos a beleza do Senhor quando nós prestamos atenção à mensagem do Senhor, aquilo que Ele nos manda através dos pregadores. E esta palavra que é viva e eficaz, que penetra no mais íntimo do nosso coração, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Aí nós vemos a beleza do Senhor na sua palavra. Nós vemos a beleza do Senhor no templo, quando nós nos confraternizamos, quando nós nos abraçamos, quando nós cumprimentamos aos irmãos com amor. Este amor de Deus que está em nós, quando nós estendemos este amor, quando nós somos um canal deste amor para as pessoas que estão ao nosso redor, aí nós estamos vendo a beleza do Senhor. Você pode até vir para a casa do Senhor com problemas, com tristezas, com vazio no coração, mas quando você vem com essa intenção, você vê, contempla a beleza do Senhor e você é reconfortado, você sai com a alma alegre, satisfeita, porque você contemplou a beleza do Senhor. Você tem vindo à casa do Senhor assim, irmãos? Se não, mude de atitude. Aí você verá a glória de Deus. Porque o Senhor habita neste lugar. É o Shekinah de Deus. Ele está presente no seu santuário. Mas há pessoas que não o veem, há pessoas que não o contemplam, há pessoas que, embora estando no templo, não o adoram verdadeiramente. Segundo motivo, porque Davi vinha à casa do Senhor para meditar no seu templo. Há uma versão que diz para aprender no seu templo. Há pessoas que nascem e se criam dentro da igreja. Há pessoas com 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja que não aprenderam nada. Porque não vêm com essa intenção de meditar, de aprender a palavra do Senhor. É por isso que o apóstolo São Paulo diz: eu não pude vos falar como adultos, mas como crianças. Não pude vos dar leite, ou melhor, não pude vos dar alimentos sólidos, mas somente leite. Há pessoas que ficam caducas na igreja, mas ainda nos lençóis, nos cueiros, não crescem, porque não aprendem na casa do Senhor. Todos nós, irmãos, precisamos vir à casa do Senhor para meditar no seu tempo, para aprender na casa do Senhor. O Salmo 73 fala de um homem, Asaf, que era levita, que era um cantor, era um líder na casa do Senhor. Tinha ele mais de 60 anos quando ele escreveu o Salmo 73.
E este homem estava passando por uma crise espiritual, uma depressão espiritual. Ele estava incomodado, porque ele, embora sendo um homem de Deus, que vivia servindo na casa de Deus, ele estava passando por problemas financeiros. Ele era um homem pobre, era um homem que estava passando por dificuldades. E ele começou a olhar os ímpios ao seu redor e via a fortuna desses ímpios, via a grandeza desses ímpios, via a alegria desses ímpios, e ele começou a ter inveja dos ímpios. Chegou ele a dizer, chegou ao máximo ao dizer: foi-me inútil ser um servo do Senhor. Misericórdia, irmãos. Um homem que estava vindo à casa do Senhor, mas que não aprendeu nada de Deus. Porque quando a gente vem à casa do Senhor com esse intuito de contemplar a beleza de Deus e meditar e aprender no seu tempo, nós aprendemos a viver. Nós aprendemos a fazer diferença na nossa vida. Nós aprendemos a nos relacionar com este mundo. Nós aprendemos a ter uma vida positiva. Nós aprendemos a influenciar o meio em que nós vivemos. Nós aprendemos a ser cabeça e não cauda, como diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio. Mas como é bom vir à casa do Senhor e meditar, irmãos. No verso 17 do Salmo 73, Asaf, meditando na casa do Senhor, aí ele diz: eu atinei para o fim deles. Veja como é bom, irmãos, vir à casa do Senhor e meditar no seu tempo. Parece-me que Asaf perdeu muito tempo. Ele vinha à casa do Senhor, ele louvava, ele conduzia o louvor, mas ele não mudava a maneira de entender a Deus, de entender a vida. Mas um dia ele meditou: eu atinei para o fim deles. Ele chegou ao conhecimento de que o fim dos ímpios é a destruição, é viver eternamente longe de Deus, sofrendo as penas de alguém que não aceita Deus, que não entrega a sua vida a Jesus enquanto está aqui na terra. Asaf chegou à conclusão de que os justos, embora padecendo aqui neste mundo, embora sofrendo, vão gozar das delícias do céu, vão reinar com Jesus Cristo, vão ser co-herdeiros com Jesus Cristo. Por que ele chegou a essa conclusão, irmãos? Porque ele meditou na casa do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer uma oração como a de Davi. Porque quando a gente faz o pedido certo, as outras coisas vêm por acréscimo. É por isso que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa nós vemos aqui também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes ao Senhor, fez uma oração pedindo ao Senhor que tirasse o espinho da sua carne. Jesus, ele ouviu
Uma coisa só te basta. Uma coisa só. A minha graça te basta. Então, meus queridos irmãos, uma só coisa nós devemos pedir ao Senhor. Agora, peça a coisa certa. Aí Deus lhe dará por acréscimo as demais coisas. Que venhamos à casa do Senhor com essa intenção, irmãos, para sairmos daqui alegres, leves, louvando. O culto não vai se limitar apenas ao santuário, mas o culto vai continuar na nossa vida durante a semana toda. A casa do Senhor é importantíssima, irmãos. Há muitas definições para a igreja. Há pessoas que dizem que a igreja é um hospital, onde os enfermos vêm à procura de cura. E Deus cura o físico e cura a alma. Eu já escrevi que a igreja é um posto de gasolina, para onde a gente vem para se abastecer, para levar a mensagem de Deus aos perdidos, para resgatar almas para o Senhor Jesus Cristo. Mas também eu já vi uma definição de igreja com campo de futebol, onde existe uma equipe de 11 se desgastando, correndo, suando a camisa, derramando seu sangue, e uma multidão apenas assistindo. Como é que você vem à casa de Deus, irmãos? Decida vir à casa de Deus com as intenções de Davi, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que Ele nos abençoe.